Olá, bora mergulhar de cabeça nas complexidades da Ásia, um continente onde demografia, cultura milenar e política moderna se encontram de jeitos bem surpreendentes. A ideia aqui é ir além das manchetes para a gente entender as forças que realmente moldam essa região tão dinâmica. E, para começar, olha só esse número: 35%. Parece muito, né? E é. Essa é a fatia da população mundial que vive em apenas dois países, Índia e China. Só isso já dá uma ideia da escala e da pressão demográfica que a gente está falando. Ok, vamos focar primeiro nesses dois gigantes. Com mais de 1,4 bilhão de habitantes cada um, não dá para negar que o caminho que a Índia e a China tomarem vai definir não só o futuro da Ásia, mas do mundo todo. E o mais interessante é que esses dois países seguiram caminhos completamente diferentes. A Índia teve um crescimento que veio de baixo para cima, sabe? Impulsionado por uma urbanização muito rápida desde 1947, que acabou criando um mercado emergente bem forte. Já a China foi pelo caminho de cima para baixo, com o Estado controlando o desenvolvimento, atraindo investimento estrangeiro, e o resultado se tornou a segunda maior economia do planeta. Mas claro, apesar do sucesso, os dois enfrentam desafios gigantescos que afetam milhões de pessoas. E para entender essa abordagem de cima para baixo da China, não tem exemplo melhor que a política de planejamento familiar. A famosa política do filho único, lá dos anos 70, conseguiu controlar a população sim, mas criou um problemão demográfico: envelhecimento rápido e poucos nascimentos. Agora o governo está correndo atrás do prejuízo, tentando reverter isso. Aumentou o limite para 2 filhos em 2015 e, mais recentemente, para 3 em 2021. Enquanto isso, a Índia vive um paradoxo que é fascinante, para dizer o mínimo. O país tem um crescimento econômico impressionante, batendo na casa dos 6 a 9% ao ano. Só que essa grana toda não se transformou em qualidade de vida para a maioria. A Índia está lá embaixo no ranking de desenvolvimento humano. Isso mostra um abismo enorme entre a riqueza que o país gera e o bem-estar da população, que sofre com desigualdade e falta de infraestrutura básica, tipo o saneamento. Beleza, já falamos de números, de economia, mas e a cultura? É aqui que a Ásia fica ainda mais complexa. No Ocidente, a gente costuma ter uma visão super simplificada, né? Pensa logo em China, Japão, Coreia. Mas a realidade é um mosaico infinitamente mais rico. E entender essa diversidade é o segredo para decifrar as tensões e as alianças políticas da região. Pega a Índia, por exemplo, é um dos países culturalmente mais diversos do mundo, sem exagero. Reúne etnias super distintas, como hindus, dravidianos e mongóis. E a variedade de línguas é uma loucura. Além do hindi, que é a língua oficial, existem outras 15 línguas regionais reconhecidas. E o inglês acaba funcionando como uma segunda língua super importante em vários estados. E essa diversidade toda se estende também ao Oriente Médio. Longe de ser um bloco de uma coisa só, a região é o lar de povos bem diferentes, como árabes, persas, turcos e judeus, cada um com sua própria língua e tradições. E claro, não podemos esquecer que é o berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, um fato que tem consequências globais até hoje. E essa variedade de povos nos leva, claro, à variedade de crenças. A Ásia é o berço de algumas das religiões e filosofias mais influentes da história da humanidade. Vamos entender rapidinho 3 delas, porque o jeito que as pessoas enxergam o mundo molda absolutamente tudo, da vida do dia a dia até a política externa. Na Índia, a religião que predomina, praticada por uns 80% da população, é o hinduísmo. É uma fé politeísta bem complexa, com deuses como Brahma, o Criador, Shiva, a força da destruição e da renovação, e Vishnu, o que preserva a ordem do universo. E além da crença, tem uma característica social que, mesmo tendo sido abolida oficialmente, ainda influencia muito a sociedade: o sistema de castas. Já o budismo, olha que interessante, é muitas vezes descrito mais como uma filosofia. Ele surgiu no norte da Índia e o foco não é em adorar deuses, mas em seguir um caminho para alcançar a iluminação espiritual. Como? Através da meditação e do desapego das coisas materiais. A ideia central é que existe um ciclo de reencarnação, que só acaba quando a pessoa atinge esse estado de iluminação total. E pulando para o Japão, a gente encontra o shintoísmo, que é algo bem único. É visto menos como uma religião cheia de regras e mais como um modo de vida que está totalmente integrado na cultura. O foco é o culto aos kami, que são espíritos ou forças da natureza que vivem em tudo, de montanhas a rios. E isso se traduz num valor central: o respeito profundo pelo mundo natural e pelas outras pessoas.
Certo. Agora, vamos fazer uma transição importante. Essa tapeçaria religiosa toda também serve de pano de fundo para movimentos políticos bem complexos. E para ilustrar como política e religião podem se misturar de um jeito, digamos, explosivo, vamos nos aprofundar num tópico específico e muitas vezes mal compreendido: as raízes políticas e históricas do fundamentalismo islâmico, com base no que as nossas fontes mostram. Primeiro de tudo, vamos alinhar os ponteiros, o que é fundamentalismo. Do ponto de vista religioso, é a interpretação ao pé da letra dos textos sagrados, e isso existe em várias religiões. Mas o que interessa para a gente aqui é o fundamentalismo islâmico como movimento político, que surgiu no século XX usando símbolos religiosos para construir ideologias e projetos de poder. E é aqui que a história dá uma virada que muita gente não espera. A ideia de que esse movimento político já nasceu com um horror ao Ocidente ou uma guerra contra os Estados Unidos, bom, segundo as fontes, a história é bem mais complicada e, ironicamente, tem tudo a ver com a própria política externa do Ocidente. Para entender essa mudança, a gente precisa voltar no tempo. Olha só, dos anos 50 aos 70, os Estados Unidos e grupos fundamentalistas eram, na prática, aliados. É isso mesmo. Os americanos apoiavam esses grupos para frear a expansão socialista no Oriente Médio e, claro, garantir o petróleo. O ano de 1979 foi o grande ponto de virada. Ao mesmo tempo que os UA armavam os combatentes no Afeganistão contra os soviéticos, a Revolução Iraniana derrubava um governo que era um forte aliado americano. A partir dos anos 90, essa aliança começou a rachar de vez e, em 2001, os antigos parceiros se tornaram inimigos declarados. Tem uma citação da nossa fonte que resume essa transformação de uma forma muito poderosa. O que começou como uma aliança de conveniência contra o inimigo em comum se desfez completamente e virou uma relação de ódio, em que os terroristas passaram a bater de frente com o Império do Ocidente. Então, depois de toda essa jornada pela história, o que a gente tira disso tudo? Qual é a grande conclusão por trás dessa história tão complexa? A conclusão é que, para entender esse fenômeno, olhar só para a religião não é suficiente. Na verdade, é descrito como algo quase acessório. A chave mesmo está em analisar um século de alianças políticas, intervenções estrangeiras, interesses geopolíticos que foram moldando a ascensão e a transformação desses grupos. Isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar, né? Assim como essa história que a gente explorou hoje, quantas outras narrativas globais que a gente aceita como simples são, na verdade, incrivelmente mais complexas quando a gente para olhar mais de perto. A curiosidade é sempre o primeiro passo. Obrigado pela companhia,